No vídeo de hoje vocês vão estar conferindo as nossas primeiras impressões com a novíssima televisão OLED da Toshiba que está aqui atrás de mim, modelo X9900LS, também conhecida aí como televisão TB018M. E eu já vou começar esse vídeo aqui falando diretamente sobre a qualidade de imagem, mas antes eu só gostaria de mencionar que a televisão aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para conseguir trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Então se vocês gostam do canal, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é super, ultra, mega importante pra gente e isso ajuda bastante aqui na continuidade do canal. Mas então vamos lá, o que dizer em relação à qualidade de imagem? Como eu já falei, essa daqui é uma televisão de tecnologia OLED, ou seja, ela consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito e um ótimo contraste. No entanto, em relação à qualidade de imagem, pelo menos baseado aqui nos nossos primeiros testes, inicialmente eu encontrei 4 questões relacionadas à qualidade de imagem que estava me preocupando. A primeira coisa que eu notei é que em várias cenas a televisão estava escurecendo demais regiões de sombras, dificultando muito a visualização de detalhes nessas regiões mais escuras. Nessa cena que vocês estão vendo agora, por exemplo, reparem que basicamente a gente não consegue ver quase que detalhe nenhum das árvores do cenário, sendo que essa é uma imagem que tem várias árvores, então esse foi o primeiro detalhezinho, a televisão estava escurecendo demais regiões de sombras. Então, para combater esse primeiro problema, o que eu fiz foi tentar aumentar o brilho da televisão, a luminosidade da tela, para ganhar mais visualização nessas regiões de sombras. Só que daí eu me deparei com o segundo problema, que é o seguinte: em televisões de tecnologia OLED, quando a gente aumenta o brilho da tela, é normal a gente perder o preto perfeito, tá? O nível de preto fica mais acinzentado. Isso também acontece com as televisões da LG, então de certa forma é normal aumentar o brilho e o nível de preto se perder. No entanto, no caso dessa televisão, à medida que eu aumentava o brilho, eu percebi que o nível de preto não era uniforme na tela inteira. Então nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem perceber que na direita da tela a gente tem um nível de preto perfeito. No entanto, na esquerda, se vocês aumentarem agora o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, vocês provavelmente vão identificar que não é um nível de preto perfeito, está mais acinzentado. Ou seja, a depender da configuração de imagem que eu usava na televisão, o nível de preto não era uniforme pela tela inteira. Existiam regiões, no caso, que eram mais acinzentadas, enquanto outras regiões da tela mostravam um nível de preto perfeito. E essa questão causava um terceiro problema, que é na questão da uniformidade das cores. Dependendo da imagem que eu estava visualizando, mesmo que fosse mais colorido, eu conseguia identificar, por exemplo, que existiam regiões da tela que estavam mais claras ou mais escuras se comparado a uma outra região da tela. Então esse foi o terceiro problema que eu identifiquei na televisão nos testes iniciais. E para finalizar, o quarto problema foi em relação às cores em si, porque eu percebi que em vários conteúdos as cores estavam excessivamente saturadas. E quando eu percebi todas essas questões, obviamente que eu tentei mexer nas configurações de imagem para chegar num resultado que me agradava mais. No entanto, como eram 4 problemas acontecendo ao mesmo tempo, era bem difícil chegar ali num grau que eu ficasse satisfeito, sabe? Mas felizmente agora vem a boa notícia, porque sim, eu consegui resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, mexendo em uma única configuração. Mas antes de eu falar para vocês como resolver essas questões, caso vocês também enfrentem, apenas lembrando, se vocês são novos aqui no canal, estão pensando em comprar uma televisão, querem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Mas então vamos lá, pessoal, como é que eu resolvi esses 4 problemas ao mesmo tempo? Eu fiz o seguinte: peguei o controle remoto da televisão e fui na seguinte configuração, vim em tela. E aqui embaixo, ó, eu vim nessa configuração que se chama manutenção do painel. Quando eu clico nessa configuração, a tela da televisão vai escurecer por cerca ali de 10 minutos e enquanto ela fica escura, a televisão faz uma atualização nos pixels da tela. E ao fazer isso, a televisão conserta possíveis problemas de imagem. E quando eu fiz essa configuração, ou no caso, quando eu ativei ela, depois de 10 minutos,
todos aqueles problemas foram resolvidos e a qualidade de imagem ficou muito melhor em todos os sentidos, seja na questão do nível de preto, seja na questão da uniformidade das cores, seja nas cores em si, sabe? Tudo ficou muito melhor depois que eu mexi nessa configuração. Inclusive, até vou ler aqui junto com vocês o que a configuração faz, só para ter tudo bem mais entendido. Então vamos lá, ó. Execute uma ou mais manutenção rápida para corrigir problemas de qualidade de imagem depois que sua tela for ligada por um longo período de tempo. Ou seja, ativei e realmente consertou aqueles problemas de imagem. No entanto, sinceramente, mesmo tendo resolvido os problemas a princípio, ainda assim eu estranhei, porque esse tipo de recurso, em tese, só deveria ser ativado, só deveria ser necessário usar depois que a televisão fosse usada ali por um longo período de tempo. E no nosso caso, a gente comprou a televisão e está testando basicamente há uma semana, sabe? Então eu não esperava ser necessário ter que ativar essa função logo na primeira semana de uso. No entanto, também existe a possibilidade, pessoal, de que talvez a gente aqui do canal tenha dado azar e tenha pegado um modelo que veio super mal calibrado de fábrica e essa função corrigiu. Então talvez se vocês comprarem essa televisão, talvez ela já venha bem calibrada de fábrica. Mas enfim, estou passando aqui para vocês os resultados dos testes que a gente fez até agora com a TV OLED da Toshiba. E de qualquer forma, em relação à qualidade de imagem, vamos lembrar que esse vídeo aqui é o vídeo de primeiras impressões. No entanto, com certeza vou testar mais a televisão para no futuro trazer uma análise mais completa em relação à qualidade de imagem e quem sabe até já comparar lado a lado ao lado de outras televisões OLEDs concorrentes. E antes de encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena ressaltar que a televisão entrega pra gente suporte tanto para Dolby Vision quanto para HDR10+. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a televisão com certeza se destaca muito, entregando pra gente uma potência sonora de 90 watts. Só para vocês terem uma ideia, televisões concorrentes como a OLED C3 da LG ou então a OLED S90C da Samsung entregam uma potência de 40. Essa daqui é de 90, ou seja, em termos de potência sonora, essa televisão aqui é mais do que o dobro de potência se comparado a essas outras televisões concorrentes. Então, com certeza aqui, esse é um ponto bem positivo para a televisão e a gente testou áudio e realmente ele é bom, tá? É um áudio de qualidade e tem graves que se destacam bastante, mais do que a média geral de outras televisões, por exemplo. Então aqui com certeza é um ponto positivo para a televisão e ela tem suporte para Dolby Atmos. Inclusive até vale mencionar, ó, que aqui na parte de baixo vocês conseguem ver que a gente tem uma barra sonora aqui embaixo só para complementar e melhorar ainda mais a qualidade sonora dessa televisão da Toshiba. Falando agora em relação ao sistema operacional, essa televisão utiliza o Google TV, que pelo menos nos testes iniciais vem me agradando bastante. A televisão está me respondendo de forma bem rápida e até agora não teve nenhum momento onde ela engasgou ou sofreu de algum travamento. Então nesse sentido, estou gostando bastante e lembrando, é o Google TV, ou seja, aplicativos aqui não são um problema, então a gente tem suporte basicamente para todos os principais aplicativos do mercado. Falando agora em relação ao visual da televisão, como vocês podem ver, ela até que é bem diferente, especialmente pelo fato da televisão ficar basicamente encostada aqui na mesa. Inclusive vale até um alerta para vocês, tá? Aqui embaixo da televisão mal passa uma caneta, não passa nem o meu dedo inteiro aqui por baixo. E é importante mencionar isso para vocês, porque na hora de transportar a televisão, na hora de colocar em cima de uma mesa, por exemplo, é bom tomar cuidado, porque se você colocar de qualquer forma em cima de uma mesa, pode ser que os teus dedos fiquem presos ali embaixo e pode machucar, sabe? Mas, enfim, é só um cuidado extra aí que vocês têm que ter na hora de manusear a televisão. Mas enfim, o fato da televisão ser mais baixinha, no caso dela pelo menos, é até justificada, afinal de contas, como eu falei, que na parte de baixo a gente tem aqui uma barra de som exclusiva aqui para a televisão, algo que geralmente a gente não encontra em outras televisões concorrentes, pelo menos não dessa forma aqui. E ainda sobre o visual da televisão, como vocês estão vendo, o painel principal dela é extremamente fino, no entanto, na parte de trás a gente tem ali uma parte mais grossa, que é onde ficam as conectividades, por exemplo. E aproveitando que eu estou falando sobre as conexões, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma conferida. E essa televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Falando agora sobre o desempenho com jogos de videogames, eu particularmente ainda não testei, no entanto já posso adiantar algumas coisas para vocês. Essa televisão aqui tem uma taxa de atualização de 120 Hz e ela tem 4 portas HDMI, sendo que 2 delas são 2.1 e ela também tem suporte para VRR e para FreeSync. Mas enfim, pessoal, essas foram as nossas primeiras
primeiras impressões com a televisão OLED da Toshiba. Agora eu vou continuar testando para em breve trazer aqui no canal ou uma análise mais completa, ou então quem sabe a gente já um comparativo ao lado de uma outra televisão concorrente. E também vale a pena dizer que aqui embaixo no campo de comentários vocês podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida a respeito da televisão, ou então se alguém aí já tiver comprado, já estiver utilizando aí a televisão OLED da Toshiba, pode ficar à vontade também para dar o seu feedback, o que você está achando da televisão, seja pontos positivos ou negativos, para estar enriquecendo ainda mais aqui o conteúdo desse vídeo. E também lembrando, se você chegou até esse momento final, gostou do conteúdo, não esqueça de dar gostei, pois assim a gente sabe que vocês querem mais conteúdo aí de fato em relação à televisão que está aqui atrás de mim. Mas enfim, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!